Salve pessoal, professor Tiago Oliveira, vamos lá, foco total aqui no IASES, né? Nós estamos na terceira aula. Hoje a gente vai estudar um conteúdo muito importante, pessoal. A gente vai estudar tanto um pouco do ECA, do SINASE, e agora nós vamos estudar algumas leis pequenas, as leis extravagantes que estão sendo cobradas aí dentro do edital de vocês, lei de abuso de autoridade, lei antirracismo e por aí vai, né? Nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, diversas leis pequenas que a gente vai ter que estudar. Então, pessoal, rapidinho, vamos aqui só agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui hoje. Vamos ler aqui a Bíblia, né, Romanos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, pessoal, fica um versículo da Bíblia para você refletir. Eu sempre trago, pessoal, algo que vai tornar o nosso dia bem mais fácil, que vai tornar o nosso estudo mais fácil, que é o quê? A palavra do Senhor. Confortar os nossos corações, confortar aqueles que estão passando por um momento de atribulação, um momento de dificuldade, estudando, trabalhando, às vezes estuda de madrugada, estuda antes de ir para o trabalho, acorda cedo, tem filho, tem esposo, tem marido. Então sempre a gente tem que tentar trazer um estudo confortável e através da palavra, pessoal, a gente joga todo o desânimo para fora, perfeito? Pessoal, hoje a gente vai estudar sobre o trabalho, né, do adolescente, que está lá na parte do direito à profissionalização e à proteção ao trabalho, perfeito? Olha só como a IDECAP ama esse conteúdo. A IDECAP cobra muito, cobrou em vários concursos, cobrou no último concurso do IASES e é uma matéria forte. Nós temos também uma base constitucional, né, que fala sobre o trabalho ali do adolescente. E nós temos as leis infraconstitucionais que também vai trazer alguns regramentos, inclusive o ECA, a consolidação das leis do trabalho, dentre outros regramentos que vem falar também sobre essa situação. Claro que a gente vai focar onde, pessoal? A gente vai focar na Constituição de 88 e a gente vai focar no ECA, tá bom? Que é o que vai ser mais cobrado. Esses dois aqui é o que vai ser mais cobrado para vocês, que é o que está no edital, perfeito? Então vamos lá. Vamos começar, pessoal. Bancazinha, né? Nossa banca, nossa querida IDECAP, provinha de prefeitura, ó, 2024, vamos lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, sob a forma da Lei 8.069 de 90, o artigo 67 diz que é o adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho em algumas situações, dentre elas marca a alternativa correta. Então ele quer a alternativa correta em que é vedado o trabalho, não pode aqui o adolescente trabalhar. Então vamos lá. Ó. Trabalho em local que não permita acesso à internet, quer dizer, pessoal, que o adolescente não vai poder trabalhar naquele local só porque não tem internet, óbvio que está totalmente equivocado, né? Trabalho em local insalubre. Opa, pessoal, vamos lá. Pessoal, o menor aí, ele pode trabalhar em um local insalubre? A gente sabe que não, tá bom? Não, eu vou trazer todos os regramentos, vou explicar para vocês o que é um trabalho insalubre. Não se preocupe, nem perigoso, nem insalubre, nem penoso, nem pode atrapalhar a frequência escolar também, perfeito? Então vamos lá. Por enquanto, nosso gabarito letra B. Trabalhar em local que permita a frequência à escola, graças a Deus, pessoal. Na verdade é o correto, tem que permitir a frequência à escola, que não é vedado. Trabalho em local desprovido de transporte público noturno também não está no rol. Vamos lá, pessoal. Aqui está exatamente no nosso artigo 67. O artigo 67, ele vai falar quando que é vedado o trabalho, em situações que não pode, né? O adolescente, empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistente de entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho. Primeiro, pessoal, noturno. Não pode trabalho noturno. Por que, professor, que não pode trabalho noturno? Ora, pessoal, vai prejudicar o sono, né, pessoal, do adolescente. Cadê a proteção sono? O ciclo de descanso? O ciclo escola-descanso? Claro que não, pessoal. Noturno não pode. Quando que é considerado noturno? Entre 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Calma que eu vou esquematizar para vocês, tá bom? Não pode trabalho perigoso, que é aquele que tem risco de acidente grave, né? Trabalho com eletricidade, explosivo, algum ambiente que contém inflamáveis, por aí vai. Trabalho insalubre, o que é insalubre, professor? É aquele que está que tem exposição a alguns agentes químicos nocivos, né? Alguns que podem fazer mal para a saúde, né? E aí nós temos o penoso, que é quando tem esforço físico, esforço
psíquico, um excesso que compromete o desenvolvimento aqui do adolescente, também não pode. Também não pode, realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Locais que tem jogos de azar, um ambiente sexualizado, casa noturna, local que tenha violência, publicidade de bebidas, não pode. Realizado em horários que não permitam a frequência à escola. Claro, pessoal, prevalece o direito, né, à escolarização. Claro que ele não pode trabalhar em um horário que ele não vai ter como estudar. É impossível isso aqui. Então, tudo isso aqui é vedado. Agora, pessoal, eu quero trabalhar com vocês, né? A partir de que idade pode trabalhar? A partir de que idade é permitido? Quanto que só pode ser aprendiz? Quanto que não pode? O ECA, pessoal, inclusive eu tenho certeza absoluta que o texto que está no ECA é inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição diz uma coisa, o ECA diz outra. Então a gente tem um problema aqui. A gente vai encontrar um choque. Quer ver que eu vou mostrar para vocês? Foi cobrado no DEGAS também, agora do Rio, né? Agente Social Educativo do Rio. Olha o que diz aqui a Constituição, ó. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. Então, menor de 18 não pode trabalho noturno, perigoso ou insalubre, né? Menor de 18 anos. Opa, a canetinha do professor caiu aqui, deixa eu pegar. Ó, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14. Professor, não entendi porra nenhuma. Aí olha o que diz o artigo 60. Ó, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Quer dizer que menor de 14 pode trabalhar na condição de aprendiz? Professor, não dá para entender nada. Pessoal, aí é que entra o meu trabalho. Isso aqui é explicado de uma forma muito complexa, o aluno não entende. O artigo 60 eu acredito que seja inconstitucional também, porque dá ali uma explicação um pouco confusa, né? Você não consegue entender. E agora cabe aqui a gente interpretar isso aqui. Eu vou abrir até para vocês uma telinha em branco, né? Para a gente poder entender como é que funciona essas faixas etárias que são tragas aqui. Então vamos lá, pessoal. Ó. Primeiro, eu vou comentar com vocês conforme a nossa Constituição. Tá lá no artigo 7. E esse artigo 7 cai na prova de vocês, tá bom? Tá lá na parte dos direitos sociais. Então a gente está estudando ECA e Constituição ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos primeiro pegar a Constituição, já que a Constituição ela tá no topo da pirâmide de Kelsen. Quem vem abaixo da Constituição tem que respeitar o que está lá. Então vamos começar pelo topo, né, pessoal? Então, conforme a nossa Constituição, pessoal, a nossa CF, nossa Constituição Federal de 88. Meu Deus, deixa eu só estabilizar meu tablet aqui para ver se eu melhoro a letra, né, que tá horrível. Conforme o nosso artigo 7, né, pessoal? Artigo 7. Vamos lá. É esse mesmo inciso? Tá aqui, é esse mesmo, ó, conferindo aqui com o professor. Pessoal, vamos fazer uma diferenciação, que isso vai ficar muito fácil. Agora eu te peço, meu aluno, guarda isso aqui para você, tá bom? Guarda para você, porque isso aqui pode ser cobrado na tua prova. Vamos lá, pessoal, vamos fazer a divisão por idade. Vamos lá, ó. Entre 14 e 16 anos, nós temos uma regra específica, tá bom? Vamos dividir também aqui, ó, entre 16 e 18 anos, nós temos outra regra. E nós temos a partir de 18 anos, ó, a partir de 18 anos. Pessoal, para cada situação dessa eu vou ter uma regra conforme a nossa Constituição. Pessoal, entre 14 e 16 anos, ele pode aqui estar na condição de aprendiz. Ele pode trabalhar, mas na condição de aprendiz. Perfeito, pessoal. Ó, aprendiz é a partir do quê? Dos 14 anos. Então, entre 14 e 16 anos, pode na condição de aprendiz. Coloca aí no teu caderninho e salva. E lembra do professor Tiago Oliveira quando isso aqui cai na prova. Perfeito, então lembra aqui desse limite etário. Entre 14 e 16 pode trabalhar como aprendiz, né? Inclusive foi trago através de emenda, né? Eu tenho a emenda número 20, né? De 98, ó. Porque antes dessa emenda era a partir dos 12, se eu não me engano, né? Quem é mais antigo de batalha
né? Quem já tem aí seus 40 anos deve lembrar, né? Que era a partir dos 12, né? Antigamente, né? Hoje mudou, né? Entre 16 e 18 anos, pode trabalhar também. Pode trabalhar. Pode trabalhar. Perfeito, pode exercer o trabalho, só que eu tenho um salvo aqui. Salvo. O que que não pode, pessoal, aqui? Pode trabalhar, porém eu tenho regras, tá bom? Eu tenho regras aqui. Pode trabalhar, salvo em trabalho noturno. Noturno não pode, nem perigoso. E também não pode em local insalubre. Então, coloca no teu caderno. Entre 16 e 18 anos, pode trabalhar, salvo noturno, perigoso ou insalubre. Não pode nesses casos, perfeito? Vocês vão ver que vai bater conforme está lá no ECA, né? A nossa interpretação conforme a doutrina, porque a letra da lei está muito mal feita, né? Deveria mudar. E, pessoal, a partir dos 18 anos, pagou bem, meu aluno, ó, pode trabalhar de forma plena, não importa a situação, tá bom? Completou 18 anos, maior de idade, acabou aqui, né? A moleza acabou aqui. Beleza, pessoal? Então lembra, entre 14 e 16 anos, como aprendiz, é permitido, né? Entre 16 e 18 anos, pode trabalhar, salvo noturno, perigoso ou insalubre. E a partir dos 18, pessoal, aí é só ser feliz, né? É basicamente o que está aqui, ó. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos, certo? E de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. É basicamente isso aqui que eu expliquei para vocês de forma bem resumida, né? Bem direta, sem também deixar faltar nada, né? E agora nós vamos aqui, conforme o nosso ECA, né? Vamos agora para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos agora para o ECA. Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele vem falar sobre isso no nosso artigo 60. Ó. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Professor, eu entendo que o menor de 14 pode trabalhar, mas o senhor acabou de falar que não pode. Ó. Menor de 14 não trabalha, entre 14 e 16 que pode como aprendiz. Pessoal, está inconstitucional o artigo 60, tá bom? A doutrina também deixa isso explícito nos livros. Os grandes estudiosos aí do direito deixam isso aqui explícito, que está inconstitucional. Aí nós temos aqui uma interpretação apenas gramatical. E quem é estudante de direito sabe, quando a gente estuda hermenêutica jurídica, que a interpretação gramatical é só o ponto de partida para a interpretação, né? Ele serve só para iniciar a interpretação. Mas nós temos diversos tipos aí quando a gente estuda hermenêutica, né? Então, conforme o nosso artigo 60, pessoal, nós vamos fazer aqui outra diferenciação. Ó. Primeiro aqui no ECA, né? Menor de 14. Vamos lá, né? Para a gente poder quebrar esse tabu. Ó. Menor de 14 anos. Menor de 14 anos. Muito bem, professor. Vamos devagarzinho. Vamos na maciota, né? O menor de 14 anos de idade, pessoal, ele pode trabalhar, pessoal, menor de 14 anos, ó, não pode exercer o trabalho. Simples assim. Simples assim. Não pode exercer o trabalho. Professor, o senhor está totalmente errado, professor. Eu já assisti novelas, já assisti filmes, assisti teatros, em que eu tenho ali até crianças, professor, participando, crianças ali bem novas. Pessoal, isso é trabalho artístico, tá bom? Não se encaixa aqui como trabalho, isso é um trabalho artístico e é permitido. Mas é claro, tem que ter autorização da família e do juiz. É do juiz do trabalho, pessoal? Que é isso, meu aluno? Não. É do juiz lá da vara da infância e da juventude. Ele tem que autorizar. Aí é trabalho, esse aí é artístico, né, pessoal? Perfeito? Não entra aqui no que a gente está falando, beleza? Show de bola. Então, porém, ele permite o trabalho desde que seja artístico, né, pessoal? A gente pode chamar assim, né, o trabalho artístico desde que tenha autorização do juiz. Beleza, menor de 14 anos, você já sabe a regrinha. Ok. Aí, senhores, nós temos aqui outra situação que vai seguir o que está na Constituição. Ó. A partir de 14 anos. E aí, pessoal?
Olha o que está na Constituição lá, você já sabe, está só reforçando. Aí pode, pessoal, trabalhar como aprendiz. Pode? Pode sim, pessoal. Pode como aprendiz. Inclusive, ó, como aprendiz, ele já tem todos os seus direitos garantidos, direitos trabalhistas e previdenciários, tá bom? Já tem garantido, guarda isso aqui, que vai cair na tua prova, certo? Professor, tá fácil, a gente indo com calma, tudo se resolve, é isso mesmo. Aí vamos lá, a partir dos 16 anos. Aí, senhores, ó, a partir dos 16 anos ele pode exercer, regularmente o trabalho. Não pode, pessoal? Pode, a gente viu lá em cima, ó. Pode exercer regularmente o trabalho. Não pode? Pode. Mas qual é a exceção, pessoal? Salvo, o que é que não pode? Vamos lá, ó. Salvo. O que é que não pode, pessoal? Aqui, trabalho noturno. O trabalho noturno é de que horas até que horas, pessoal? De 22 às 5 horas. Não pode, perfeito? O trabalho insalubre. Não pode. O que mais, pessoal? Aquele que seja perigoso. Também não pode. E o trabalho penoso. Não pode. Perfeito, pessoal. Olha que massa. Tem alguma dificuldade, senhores, nisso aqui? Aí, pessoal, olha aqui, vem aqui com o professor. Aí, ó, a partir dos 18. Aí, pessoal, mesma regra. Ele pode exercer o seu trabalho regularmente, tá bom? Aí já é maior de idade, pessoal. Aí já não entra aqui no nosso princípio aqui da proteção integral, melhor interesse para a criança. Não entra, pessoal, acabou. Completou 18 anos, aí você vai viver a vida, beleza? Eu estou fazendo um quadro para vocês para facilitar essa interpretação para a prova. Professor, mas a letra do senhor é feia. Meu aluno, você tem que passar em branco. Não adianta. Tudo que eu passo aqui, você vai escrever esquematização etária, trabalho adolescente. Aí você bota professor Tiago Oliveira, para se lembrar do professor, né? Lembre do seu querido professor. Agora você está na elite aqui do IASES, né? Você está no melhor canal aqui de preparação. Aí você faz bem direitinho o regramento. Então você viu como é fácil? Eu trouxe a base constitucional, eu trouxe a base legal, e aí você consegue aplicar de forma tranquila. Até, pessoal, sempre que as provas cobram a literalidade do artigo 60 do ECA, sempre anula. A maioria das bancas anulam, né? Eu não sei porque que elas insistem nisso. Porque você vê que não bate o texto legal com o regramento que está na Constituição. E se contrariar a Constituição, não está valendo, né? Não vale, é inconstitucional. Perfeito? Show de bola, pessoal? Então, dessa forma aqui, com esse esquema, fica fácil. O professor tem uma certa dificuldade de aprender isso. Faça questões. Eu sei que você já adquiriu a apostila de questões do professor, tem 300 mil questões sobre esse tema. Beleza? E aí da CAP vai cobrar isso aqui. Vocês vão ver que vai cobrar. Beleza? Então, acho que deu para entender esse regramento. Aqui tem algumas vedações que eu já expliquei para vocês. Agora vamos, pessoal, para a nossa segunda questão, né? Vamos agora aplicar o conhecimento. Muito bem, vamos lá. Nossa bancazinha IDECAP, cara, essa IDECAP ela vai sair toda quebrada, a gente vai detonar essa banca. Eu tenho pena da IDECAP. Se ela não fizer questões boas, a gente vai detonar, a gente vai gabaritar. Conforme previsto no capítulo 5 do ECA, no que se refere ao direito à profissionalização e à proteção no trabalho, é vedado ao adolescente o trabalho? Ah, nós já vimos, pessoal. É vedado o quê? Lembra? Perigoso, insalubre ou penoso é vedado? É vedado, pessoal. A gente viu isso aqui, né? A gente viu isso aqui, tá correto, o item 1. O item 1, por enquanto, é o item que a gente quer. Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. É isso mesmo, pessoal. Realizado em horário e local que não permita a frequência à escola é vedado. Então, o item 2 também vai entrar. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social também é vedado. Logo, pessoal, qual é o item correto? Letra B. 1, 2 e 3.
Professor, matei aqui brincando, é isso mesmo, é porque você está evoluindo. Eu estou trazendo para você o necessário para que você se saia bem, tá bom? Depois que o professor explica, é óbvio que vai ficar moleza. Pode ter certeza que aqui no canal você vai gabaritar conhecimentos específicos. E pessoal, eu criei a playlist também, vou deixar o link na descrição da ordem das aulas, para você assistir na ordem, para você ter ali uma melhor compreensão, né? Ter uma base boa, né? Vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai para próxima, né? Vamos só fazer a leitura da letra da lei, ó. Ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho noturno, que é entre as 22 horas de um dia e as 5 do dia seguinte, eu coloquei para vocês, perigoso, insalubre ou penoso, realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Beleza? Vamos agora para a terceira questão, nossa querida IDECAP, né? Estou trazendo questões IDECAP, inclusive o material da aula está disponível para você baixar na descrição do vídeo. Esse aqui foi para o IASES, Agente Socioeducativo, de 2023. Referente ao direito à profissionalização e à proteção no trabalho previsto no ECA, analise as afirmativas abaixo. Ele quer os itens corretos. E a gente vai achar aqui na tranquilidade, ó. A proteção ao trabalho do adolescente é regulada por legislação especial. Tá correto, pessoal? Tá correto, tá bom? É regulado por legislação especial. Nós vamos estudar aqui, ó. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulado por legislação especial. Mas é claro, pessoal, sem prejuízo no disposto do ECA, tá bom? Eu tenho leis especiais que vão regular o trabalho, no caso aqui do adolescente, porém, o ECA vai se aplicar, eu vou aplicar os dois de forma cumulativa. Professor, se tiver um choque, aí eu vou buscar o melhor interesse, né, ali para o adolescente, que for melhor para ele, né? Beleza? Então, proteção do trabalho é regulado por legislação especial, está correto. Item 1 correto. Vamos para a próxima. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos... são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Meu aluno, eu acabei de explicar para você. Ó, bem aqui, neném, ó. Aqui, ó, cadê? Ó, direitos trabalhistas e previdenciários ao aprendiz, a partir dos 14. Olha aí, professor. Professor, o senhor está me ajudando muito, professor. Esse é o objetivo, pessoal. Vamos se ajudar. Eu ajudo o professor, o professor ajuda vocês ajudam o professor. É muito bom, pessoal. Esse é um momento que o Senhor prepara para a gente que é muito bom, né? Então, aqui está correto, né? Nosso o nosso item 2, né? O inciso 2, eita, professor. Vamos lá. Ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é permitido trabalho noturno até as 23 horas? É permitido o trabalho noturno até as 23 horas? Não, pessoal, tá errado, né? Nem pode trabalho noturno, que é entre 22 e 5 horas, que a gente viu já, né? Ó. Noturno não pode, realizado entre 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Ó, eu até coloquei aqui para vocês, pessoal. Cadê? Ó, tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, tá vendo aí? Pessoal, a gente tem que fazer uma aulazinha completa, a gente tem que ir bem. A gente vai garantir o nosso futuro, a nossa aprovação aqui. Trabalho sério, bem feito. Vamos para cima. Então, pessoal, como tá errado, eu vou ficar com qual item aqui? O item D, né? Que é o item 1 e 2 apenas que está correto. E note que ele quer o item correto. Sempre marca o que a questão quer, né? Então, terceira questão, letra D. A gente mata na tranquilidade aqui. Podemos passar, né, pessoal? Eu trouxe aqui, mais uma vez, a letra da lei, né? Ó. A proteção ao trabalho do adolescente é regulado por legislação especial, ó, sem prejuízo no disposto nessa lei. Aí veja, considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação e educação em vigor. Aí, ó, a formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. Ó. Garantia de acesso à frequência obrigatória ao ensino regular, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente, horário especial para o exercício das atividades e por aí vai. Ao adolescente até 14 anos de idade, é assegurado bolsa aprendizagem. Né? O adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. É assegurado o quê, pessoal? Direito trabalhista e previdenciário, que é o nosso item aqui. Perfeito, pessoal? Nós vamos trabalhar isso aqui muito, pessoal. Aqui é só a primeira aula que eu estou
tratando de vocês aqui desse direito à profissionalização e à proteção ao trabalho, porque nós temos diversos direitos fundamentais previstos no ECA, que tem que ser garantido pelo Estado, pela família, pela comunidade. Nós vamos trazer muita coisa aqui. A gente está engateando, mas vocês vão ver que isso aqui, a gente já está saindo na frente de muita gente, pessoal. Pode ter certeza, tem muita gente voando nisso aqui. Você que achou o canal do professor, pode ter certeza que você vai voar. Aqui você vai sair na frente de muita gente. Beleza? Então, terceira questão a gente matou. Vamos agora para a nossa quarta questão, né? Aí, mais uma vez, né, é vedado, como vocês sabem, que é o trabalho noturno, perigoso, insalubre, penoso, em locais prejudiciais à sua formação e seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, e realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Vamos agora para a nossa quarta questão. Deixa eu ver se mudou o assunto. Ah, pessoal, agora nós estamos no SINASE. SINASE. Lembra, pessoal, que nós estudamos o SINASE desde a primeira aula, que é o nosso Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Para quem não lembra, dando aí uma breve revisada, o SINASE ele vai falar como que se executa as medidas socioeducativas, né? Ele veio para padronizar de forma nacional, em todos os estados tem que seguir isso aqui, porque antes do SINASE, imagina, tem que cumprir a medida socioeducativa ali de internação, mas como que vai ser? Acabava que cada entidade de atendimento fazia de uma forma diferente. O SINASE veio a regulamentar como que eu vou executar, como que vai ser executado essas medidas socioeducativas. É muito parecido se eu fosse equiparar a legislação que a gente aplica ao maior de idade, perdão, é como se fosse a lei de execução penal. É mais ou menos assim, fazendo uma analogia, uma comparação, né? Beleza. Vamos lá. Referente ao SINASE, atribua V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas abaixo. Ele quer a sequência correta. Então vamos lá, com toda a calmaria do mundo, a gente vai resolver isso aqui de forma simples. Não é assegurado ao adolescente que viva comprovadamente em união estável o direito à visita íntima. Pessoal, era o assunto que eu queria falar com vocês, que era a questão da visita íntima. Pessoal, estou falando de medida socioeducativa. Logo, quando eu falo de medida socioeducativa, eu estou falando de quem? Do adolescente, não é isso? Que praticou ato infracional. Perfeito? Ele pode ter visita íntima? Polêmico, né? Polêmico. Professor, eu acho que não, né, professor? Porque tem a questão dos DSTs, tem a questão aí de natalidade, por aí vai, né? Mas, pessoal, é um direito garantido, o SINASE garante, tá bom? Tem sim visita íntima. Porém, eu tenho regras específicas para essa visita íntima. Não é em qualquer situação, certo? Para que eu tenha essa questão da visita íntima, o adolescente tem que ser casado ou ele tem que comprovar que ele vive em união estável. Aí sim, a letra da lei ela fala exatamente assim, ó, é assegurado ao adolescente casado ou que viva comprovadamente em união estável o direito à visita íntima. Então ele tem direito à visita íntima, desde que ele seja casado ou tenha união estável. Só que essa união estável tem que ser comprovada. Então ele vai lá levar, por exemplo, se ele for casado, vai levar a certidão de casamento, né? Ou então ele tem que, se ele tiver união estável, tem que ter uma prova robusta, né? E é claro que essa pessoa, né, que vai visitar ele lá tem que ser cadastrado, né? Geralmente visita, pessoal, em unidade de atendimento socioeducativo, todos os visitantes têm que se cadastrar, tem que fazer um cadastramento e tem um limite de pessoas que podem se cadastrar para poder visitar. Tem dias específicos também, a visita não é todo momento. Geralmente, nos estados, né, as visitas geralmente são aos sábados e domingos. Geralmente, cada estado tem seu regulamento, mas geralmente é sábado e domingo. Perfeito? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então ele fala que não é assegurado ao adolescente que viva comprovadamente em união estável. O direito à visita íntima está falso, ele tem direito à visita íntima, né? Porque, união estável, no caso, se for comprovado, ele vai ter direito sim à visita íntima, seja casado ou com união estável, mas claro, união estável tem que comprovar, né? Beleza? Então, primeiro é falso. Como a primeira é falsa, a gente já elimina a letra C, já elimina a letra D. Sempre faça essa dinâmica porque pode te ajudar. Já elimina. Vamos para a próxima. É garantido aos adolescentes, em cumprimento de medida socioeducativa de internação, o direito de receber visita dos filhos, independente da idade deles. Se tiver filho, pessoal, sim, é verdadeiro, tá bom? O adolescente, se ele está cumprindo a internação, que é uma medida
que priva a liberdade, é em meio fechado, né? Ele pode receber visita dos filhos, né? Tem adolescente que já tem filho. Independente da idade, pode ser a idade que for, é um direito garantido lá pelo SINASE. Então, vou marcar verdadeiro. Como a segunda é verdadeira, ó, tu já elimina o item A, tu já elimina o item B. Sobrou o quê? Só a letra E. Né? Então, vamos conferir, né? O regulamento interno estabelecerá as hipóteses de proibição de entrada de objetos na unidade de internação, vedando o acesso aos seus portadores também. Verdadeiro. Esse regulamento interno que ele fala, pessoal, é um regulamento interno da própria instituição. O próprio IASES tem. Geralmente é uma portaria, né? Geralmente é uma portaria que vem a regulamentar, né? Criar esse regimento interno, perfeito? Então aqui nós ficamos com a letra E, falso, verdadeiro, verdadeiro. Agora vamos lá no nosso texto legal. Nós estamos no SINASE, que vem falar das partes das visitas a adolescente em cumprimento de medida de internação. Lembra que a internação priva a liberdade, né? É medida em meio fechado, logo, competência do Estado. A visita do cônjuge, companheiro, pais ou responsáveis, parentes e amigos do adolescente a quem foi aplicada a medida socioeducativa de internação, observará dias e horários próprios definidos pela direção do programa. Então, o próprio IASES, pessoal, ele vai ter lá, geralmente deve ter uma portaria, uma instrução normativa que venha falar, um exemplo, ele fala assim, ó, as visitas é somente aos sábados e domingos, dividido em 2 turnos, de 8 às 11 e de 13 às 16 horas, pode ser assim, né? Aí ele vai falar, o visitante precisa fazer um cadastramento, então ele tem que ir na unidade, tem que levar identidade ou CNH, tem que fazer o cadastramento. Cada adolescente só vai ter direito ali no máximo 5 pessoas cadastradas para visita. Eles fazem lá um regramento conforme lá eles acharem mais compatível, claro, desde que obedeça o ECA e o SINASE, né? Show de bola? Aí vamos lá. É assegurado ao adolescente casado ou que viva comprovadamente em união estável o direito à visita íntima. Então, o direito à visita íntima não é para qualquer adolescente. Ou ele é casado ou ele tem união estável, e é claro, ele tem provas que ele vive em união estável, né? União estável, ou, claro, ele tem que comprovar essa união estável. Precisa de quê? De provas robustas, note que é o ou é isso, beleza? Então, é um direito que é assegurado, tem direito à visita íntima, muito cobrado em concurso, porque muita gente acha que não pode, né, por ser menor de idade, mas pode sim. Aí veja, ó. O visitante será identificado e registrado pela direção do programa de atendimento, que emitirá documento de identificação pessoal e intransferível específico para a realização da visita íntima. Então veja, o cônjuge ou parceiro ali daquele adolescente, ele tem que fazer um cadastramento. Ele vai lá na unidade, ele leva os documentos, ele leva a certidão de casamento, ele leva lá as provas que existe união estável, ele faz um cadastro lá. É um cadastro prévio, né? Faz o cadastro, depois que faz o cadastro, ele é daquela pessoa, é personalíssimo, né, do cônjuge ali, para que seja realizado regularmente essas visitas íntimas. Claro que eles vão falar dos métodos contraceptivos, né, da prevenção das DSTs e por aí vai, para proteger a vida sexual do adolescente, né? É óbvio, né, pessoal? É garantido aos adolescentes, em cumprimento de medida socioeducativa de internação, o direito de receber visita dos filhos, independentemente da idade, né? Se tem filho, pessoal, óbvio que não pode ficar, vamos supor, ele vai ficar um monte de mês internado, ele vai passar todo esse mês sem ver o filho? Não. Isso é o adolescente, pessoal, que já tem filho, vocês sabem que isso acontece muito, né? Existem adolescentes aí que têm filho muito novo, né, pessoal? Já tem filho muito novo, então ele tem que receber visita assim dos seus filhos, e não importa a idade que ele tenha, é um direito garantido. Então veja, é garantido, é uma garantia aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação o direito de receber visita dos filhos, independentemente de idade. A pegadinha da banca é clássica, ele vai botar dependendo da idade, ou não é direito, e por aí vai. Né? Aquela velha pegadinha letra da lei, a IDECAP é muito literalidade, pessoal. O regulamento interno estabelecerá as hipóteses de proibição de entrada de objetos na unidade de internação, vedando o acesso aos seus portadores, né? Objetos perfurantes, cortantes, não pode ingressar, né? Armamento, nada que possa gerar um perigo
dentro daquela unidade de atendimento, né, vai ser proibido. Tudo isso vai estar no regulamento interno. O regulamento interno geralmente já traz um rol do que é proibido levar lá para a unidade de internação. Show! Podemos ir agora, pessoal, para a nossa quinta questão. Lembrando, meu aluno, se você está gostando da aula, já curte o vídeo, já comenta. Faz só 3 dias que eu postei a última aula e eu já estou postando uma aula nova para vocês. Por quê? Porque eu falei, pessoal, cada 1000 visualizações eu já posto a continuação e eu estou de férias. Agora não tenho desculpa. Então a outra bateu 1000, eu já comecei a preparar essa aula. 3 dias depois já estou aqui. Aí se vocês quiserem a continuação dessa aula, não tem segredo. Se bater 1000 no mesmo dia eu já começo a preparar a aula, no outro dia já lanço. Tenho 30 dias para gravar a aula. Se vocês quiserem aula todo dia, não vai depender de mim, só vai depender de quem? De você. Então curta o vídeo, comente. Quando você comenta, engaja muito. Seu nome, de onde você estuda, se você já vem estudando com o professor, se você chegou agora, né? Qual cargo que você vai fazer. Perfeito? E o principal, copia o link e compartilha no grupo. Tá no grupo de estudo, já compartilha lá. Tem um colega que está estudando, compartilha com o colega. Bateu 1000, o professor já traz a continuação. A gente vai se ajudando, né, pessoal? Beleza? Vamos lá. Quinta questão, nossa querida IDECAP, concurso aqui do IASES, Agente Socioeducativo. São direitos dos adolescentes submetidos ao cumprimento de medida socioeducativa, sem prejuízo de outros, previsto no SINASE, exceto, pessoal, medida socioeducativa. Na última aula eu expliquei todas as medidas socioeducativas. Você já sabe quais são as que são em meio aberto e quais são em meio fechado. Já sabe sobre a semiliberdade, sobre a internação, não sabe? Foi tudo explicado na aula passada, então eu não vou ficar sempre revisando, a não ser que seja necessário, tá bom? E é claro que quando o adolescente cumpre uma medida socioeducativa, tem direitos que são assegurados a ele, para que ele tenha, claro, ali sempre os seus direitos garantidos de forma explícita, para que tanto a justiça como a unidade de atendimento, os socioeducadores e por aí vai, respeitem esses direitos, perfeito? Tem que observar. Então, pessoal, ele quer que não esteja no rol de direitos. Ele tem direito, né, o adolescente que vai cumprir medida socioeducativa, né, que é previsto no SINASE. Ele quer o que não é direito, que não está previsto no rol de direitos aí do adolescente que está cumprindo medida socioeducativa. Então agora a gente vai atrás, né, pessoal? Vamos com calma, com tranquilidade, que eu vou ler um por um de forma bem específica. Vamos lá. Ser informado, inclusive por escrito, das normas de organização e funcionamento do programa de atendimento e também das previsões de natureza disciplinar. Essas previsões de natureza disciplinar, pessoal, toda unidade de atendimento ela tem que ter um regulamento disciplinar, tratando ali de condutas que o adolescente não pode cometer, ele não pode ele não pode executar aquelas condutas. Por quê? Porque se ele fizer aquilo ali, ele comete o que a gente chama de transgressão disciplinar e está sujeito a uma sanção administrativa disciplinar. Eu tenho um regimento interno que trata sobre a disciplina dentro lá das unidades de atendimento socioeducativo. E ele tem direito de saber, perfeito, pessoal? Eles têm direito de saber como que funciona esse regulamento. Então aqui está no nosso artigo 49 do SINASE. O nosso item A, ele está correto, está no inciso 5, né? Ele tem direito sim de ser informado, inclusive por escrito, né, das normas de organização e funcionamento do programa de atendimento e das previsões de natureza disciplinar. Vamos para a próxima. Receber sempre que solicitar informações sobre a evolução do seu plano individual, participando obrigatoriamente de sua elaboração e, se for o caso, reavaliação. O próprio SINASE fala, pessoal, que o adolescente ele participa também da elaboração do seu PIA, né, do plano individual de atendimento. Aqui está corretíssimo, pessoal, está corretíssimo. Eu acho que está no inciso 6, esse aqui lá do nosso artigo 49. Vou já conferir com vocês. Vamos para a próxima. Peticionar por escrito ou verbalmente, diretamente a qualquer autoridade ou órgão público. Peticionar, pessoal, é pedir, tá bom? Peticionar é pedir. Por escrito ou verbalmente, diretamente a qualquer autoridade ou órgão público, devendo obrigatoriamente ser respondido, ainda tem prazo, em até 15 dias. E aí, pessoal, o prazo é esse mesmo, em até 15 dias, será? Vamos ver já já. Ter atendimento garantido em creche e pré-escola aos filhos de 0 a 5 anos. A idade é essa mesmo, pessoal, 0 a 5 anos. Vamos já ver. Próximo. Ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação de liberdade, inclusive nos casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Opa!
Inclusive não, pessoal, é exceto ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência. Por quê, pessoal? Porque aqui cabe medida em meio fechado, mais especificamente a internação. A gente estudou, pessoal, que o ato infracional, quando tem grave ameaça ou violência à pessoa, a gente aplica o quê, pessoal? A gente aplica a internação. Então aqui seria exceto e não inclusive. Quer ver, ó? Não. Ser incluído em programa em meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação de liberdade. É a regra, pessoal. Veja. Se não tem vaga para ele cumprir medida de privação de liberdade, o que que eu faço? Eu boto ele no meio aberto, pessoal. Não tem vaga, é óbvio. A não ser que o ato infracional que ele cometeu foi mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Por isso que ele bota exceto. Nesse caso, não. Eu não posso botar ele em meio aberto. Por isso que está no exceto. Por quê? Porque o ato infracional foi cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, né? Quando o adolescente deverá ser internado em unidade mais próxima do seu local de residência. Perfeito? Ele colocou aqui o inclusive, que foi o que tornou a questão errada. Na verdade, nós temos exceto, né? Então, mesmo você não sabendo, ó, a idade que é garantida a creche e pré-escola, mesmo você não sabendo o prazo que ele tem para ser respondido, né, da petição, você pegando esse macetezinho aqui da banca, você já mata uma questão que para muitos é considerada uma questão difícil, porque é lei seca. A IDECAP é muito de lei seca, a gente vai trabalhar muito com isso. Então, logo, nossa quinta questão, nós ficamos com a letra E, matamos mais uma. Vamos fazer a leitura, pessoal, dos direitos individuais. São direitos dos adolescentes, lembrando, nós estamos em qual lei, pessoal? SINASE. Beleza? Nós estamos no SINASE. Cuidado para vocês não confundirem achando que a gente está no ECA. Perfeito, pessoal? Vamos lá. Ser acompanhado por seus pais ou responsável ou por seu defensor em qualquer fase do procedimento administrativo ou judicial, ser incluído em programa em meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação de liberdade, exceto quando o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, quando o adolescente deve ser internado em unidade mais próxima do seu local de residência. Ser respeitado em sua personalidade, intimidade, liberdade de pensamento e religião e em todos os direitos não expressamente limitados na sentença. Peticionar por escrito ou verbalmente, diretamente a qualquer autoridade ou órgão público, devendo, de forma obrigatória ser respondido, guarda o prazo. A IDECAP gosta de cobrar isso aqui. Obrigatoriamente deve ser respondido em quê? Em até 15 dias. Cuidado, não é em 15 dias. Olha, o prazo é até 15 dias. Pode ser menos de 15, o máximo é 15. Perfeito? A IDECAP gosta disso aqui, pessoal, já estou vendo. Ser informado, inclusive por escrito, das normas de organização e funcionamento do programa de atendimento e também das provisões de natureza disciplinar. Receber, sempre que solicitar, informações sobre a evolução do seu plano individual, participando obrigatoriamente de sua elaboração e, se for o caso, reavaliação. Receber assistência integral à saúde, conforme o artigo 60. Ter atendimento garantido em creche e pré-escola de filhos de 0 a 5 anos, né? Os seus filhos que têm de 0 a 5 anos, grava aqui. Tudo que é prazo sempre cai muito. Inclusive, pessoal, sempre eu trago um ou dois, eu acho que um aulão, dois ali, de prazos, em que eu trago questões só de prazos. Prazo de quê? Prazo do ECA, os prazos que tem no SINASE, os prazos que tem nas leis espaço, lei de abuso, lei de tortura, se eu não me engano, cai pra gente, lei de racismo, lei Estatuto da Igualdade Racial. Eu vou trazer um aulão só de prazo. Mas na minha apostila de questões, que eu elaborei para vocês, 500 questões comentadas, tem tudo isso aqui. Tu vai resolver tanto isso aqui que tu vai enjoar. Tu vai ver tantos prazos se repetindo que, ó, vai ser automático na sua cabeça. Por isso, meu aluno, você que adquiriu a apostila de 500 questões comentadas, não deixe de fazer as questões, porque você vai estar bem. E o gabarito vem todo comentado, item por item, é que você vai detonar mesmo, né? Beleza? Vamos lá. Eita, professor, já estamos na 6ª questão. É rápido, meu aluno. Estou sendo mais objetivo, né? Mas também não posso deixar passar nada, né? Já estamos com 44 minutos de aula. Vamos lá. Nossa querida IDECAP, ó. Pessoal, ó. Vamos lá. Saímos do ECA.
saímos do SINASE, agora a gente vai para a lei de abuso de autoridade. Nós estávamos tratando de pessoas inimputáveis, né? Adolescentes aqui, pessoal, nós estamos entrando em uma lei, que é a lei de abuso, né? Que ela vai se aplicar aí às autoridades públicas, né? Os agentes públicos que trabalham aí, né? Dentro da administração pública, pode ser servidor também, pode ser servidor ou não, tá bom? Não precisa ser estatutário para você responder pela lei de abuso de autoridade, mas só avisando para vocês que nós mudamos o contexto. O contexto, saímos lá do ECA, que se aplica aos menores de idade, agora a gente vai para uma lei geral, que se aplica aos maiores aí, né? Quem está exercendo função dentro da administração pública, a gente vai ver que é um rol amplo aqui, né? Então vamos lá. Vamos agora para a nossa lei de abuso de autoridade, ó. Agora, ele quer a alternativa correta conforme a lei de abuso. Vamos lá. Ó. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, que seja servidor da administração direta, indireta, fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF, dos municípios do território. Professor, eu não sei nem o que é sujeito ativo. Eu sei que muitos de vocês talvez não tenham estudado muito direito penal, né? Exceto meus amigos advogados aí. O professor tem vários alunos advogados aqui que vão fazer concurso para o SINASE, vocês já estão bisurados. Eu sei que para vocês é um pouco chato, tá bom? Não vão ficar chateados com o professor, mas eu tenho que explicar para que o aluno mais iniciante consiga entender. Pessoal, sujeito ativo de um crime é aquela que pode cometer o crime, né? Quem comete o crime, eu chamo de sujeito ativo. Então, exemplo, você, meu aluno, deu tiro no professor, o professor morreu. Você, meu aluno, é o sujeito ativo, né? Você praticou a conduta criminosa, e eu sou o sujeito passivo, né? Só a vítima. Sujeito passivo é a vítima. Perfeito, pessoal. Nesse item A, ele quer saber quem pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, quem pode cometer o crime de abuso de autoridade. Muita gente acha, pessoal, que para cometer crime de abuso, você tem que ser policial. Muita gente, eles vinculam isso, né? A figura policial. A lei de abuso só se aplica aos policiais militares, policiais civis. Não. Você que vai ser servidor do IASES, você pode cometer esse crime de abuso de autoridade previsto na lei de abuso de autoridade. Sabia que você pode? Eu vou trazer diversos casos que você pode se enquadrar na lei de abuso, mesmo trabalhando lá com adolescente. Perfeito? Inclusive, eu vou ter muito conflito aparente de normas aqui entre a lei de abuso e o ECA. A gente vai ter muito choque aqui, né? Que a gente chama de conflito aparente de normas, e a gente vai ter que estudar alguns princípios ali, especialidade, por exemplo, para poder a gente sanar esse problema, né? Então vamos lá. Pessoal, deixa eu explicar mais ou menos como que funciona. Sujeito ativo, né? Quem é que pode cometer o crime de abuso de autoridade? Pessoal, qualquer agente público. Precisa ser servidor, professor estatutário? Não, você não precisa ser servidor concursado. O temporário também pode, até aquele que nem está recebendo remuneração. Aquele que está de forma temporária na administração pública e nem recebe remuneração, ele é considerado agente público e ele responde por abuso de autoridade. Então, o sujeito ativo de abuso de autoridade, aquele que pode cometer, é qualquer agente público, seja ele servidor ou não, seja ele da administração direta, dos estados, dos municípios, da União, do DF, seja ele da administração indireta, ou seja, tu trabalha na autarquia, tu trabalha numa fundação pública, né? Trabalha ali numa fundação, por exemplo, né? As sociedades ali, beleza? Então, seja a administração direta ou indireta, responde por abuso. Perfeito, pessoal? Servidor público militar, os policiais militares, por exemplo, né? Os policiais civis também entram, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, Judiciário, membros do MP, membros dos Tribunais de Contas, todos podem ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, mas é um rol exemplificativo, não é taxativo. Ele traz um rol, mas ele não se limita ao que está escrito ali no artigo 2º. Perfeito? Então, agente público é todo aquele que exerce uma função, ainda que seja transitoriamente, ou seja, temporariamente, nem remuneração recebe, tá bom? Então ele está ali, por exemplo, por uma nomeação, uma designação, uma contratação, investidura, isso vai ser abrangido pelo CAPT, tá bom? Vai poder cometer crime de abuso de autoridade, né? Então vamos lá.
O erro do item A, até mesário, pessoal, até o pobre do mesário entra aqui. Então, o erro do item A, porque ele quer o item correto, é isso aqui, ó. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, ó, ele botou assim, ó, qualquer agente público que seja servidor. Pessoal, precisa ser servidor? Não, pessoal, não necessariamente, não precisa ser servidor estatutário, não. Não precisa ser efetivo. Então, o erro é aqui, seja servidor ou não, ó. Servidor ou não. Ó, foca aqui, ó. Servidor ou não. O erro é isso, tá bom? O erro é isso. Porque, ó, é sujeito ativo do crime de abuso qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta, fundacional ou de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF, dos municípios e do território, compreendendo, mas não se limitando a, ou seja, é um rol exemplificativo. Então, servidores públicos militares ou pessoas eles equiparadas, poder legislativo, executivo, judiciário, MP, tribunais, conselhos de conta e por aí vai. Tá bom? O erro é só isso aqui. Vamos agora para a próxima, né? São efeitos da condenação. Vamos só ler aqui o restante, ó. Reputa-se agente público para efeitos dessa lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente. Quando ele fala transitoriamente, é aquele que é temporário, ó, mesmo sem remuneração. Professor, eu acho um absurdo. Até o cara que ele é temporário, ele nem recebe remuneração. Ele pode responder por abuso? Pode sim, beleza? Ó, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, vínculo, mandato, cargo, emprego ou função abrangidos pelo caput. Beleza, professor. Até aí eu entendi. Tá? Eu não sei, professor, quanto que o agente público comete um crime de abuso de autoridade, mas eu sei quem pode cometer. Eu vou explicar, pessoal. Parece muito o Código Penal aqui. Tem uma parte geral e tem uma parte especial. A parte especial vai trazer as condutas lá, o tipo penal. Cada conduta que se você cometer, você pode responder por abuso de autoridade, desde que você tenha o dolo específico, especial, fim de agir. Perfeito? Esteja no exercício da função a pretexto de exercer, né? Show de bola. Vamos para o próximo item, ó. São efeitos da condenação a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 2 a 8 anos. Pessoal, aqui o erro é só aqui, ó. Ele fala pelo período de 2 a 8 anos. Na verdade é de 1 a 5 anos, se eu não me engano, tá bom? De 1 a 5 anos. Vamos conferir, ó. Ele está falando de efeito da condenação. O que é efeito da condenação? São os efeitos, pessoal, extrapenais que vão acontecer com aquele que é condenado por abuso de autoridade. Chama de efeitos da condenação. Perfeito? Então vamos lá, ó. Eu esquematizei para vocês, pessoal, ó. A lei de abuso, ó, ela traz os efeitos da condenação, que vai ser aplicada àquele que é condenado por abuso de autoridade. Praticou abuso, foi condenado, acontece isso aqui, ó. Vamos lá, ó. Eu tenho, pessoal, quando eu falo de efeitos da condenação em crime de abuso de autoridade, eu tenho efeitos que eles são automáticos, ou seja, foi condenado, aplica-se automaticamente, né? Não vai precisar fundamentar o juiz. É automático, foi condenado, aplica, que é a obrigação de reparar o dano, de indenizar, né? Ou seja, a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. E o efeito não automático, professor? Eu tenho a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função, e eu tenho a perda do cargo. Esses dois, ó, não são automáticos. Por quê? Professor, mas não foi condenado? Sim, mas eu não vou aplicar automaticamente. Eles são condicionados à ocorrência de reincidência. Você tem que ter cometido de forma... você tem que ter praticado a reincidência mais de uma vez. Em crime de abuso, cuidado. Reincidência específica no crime de abuso. Você tem que ter cometido o crime de abuso também anteriormente, especificamente o crime de abuso. Você é reincidente, não é em qualquer crime, mas em crime de abuso de autoridade. Tá bom? E é claro, o juiz tem que motivar lá na sentença, tá bom? Então, efeito não automático. Inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Isso é efeito da condenação. É o que ele traz? São efeitos da condenação. A inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pelo período de 2 a 8 anos. Está errado. Nós vimos aqui que é período de 1 a 5 anos, né? Efeito da condenação não automático, que é a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função. E nós temos a perda do cargo, mandato ou função pública também, que é efeito não automático. Tem que ser reincidente. Em crime de abuso de autoridade, o juiz tem que motivar, perfeito? São os efeitos da condenação de forma esquematizada, tá bom? A gente esquematiza e faz a leitura da letra da lei, ó.
efeitos da condenação. Então veja, são efeitos da condenação, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Esse é automático, tá bom? Foi condenado, tem que indenizar o dano causado. Devendo o juiz a requerimento do ofendido. Pessoal, aqui é só se houver requerimento do ofendido, se o ofendido pedir. Se o ofendido pedir, o juiz tem que fazer, o juiz se obriga, mas só se ele pedir, ó. Fixar na sentença o valor mínimo para a reparação do dano. Aí o juiz lá cível vai ficar vinculado a esse valor mínimo. Ah, o juiz aqui que proferiu a sentença penal diz que é no mínimo 5 mil. Aí o juiz lá da cível tem que colocar daqui para cima, né, pessoal? Beleza? Ó, a reparação do dano causado pela infração, considerando os prejuízos por ele sofrido. Então ele vai fixar na sentença o valor mínimo. Isso aqui vincula, tá bom, pessoal? O valor mínimo. Eu tenho a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 5 anos, né? E eu tenho a perda do cargo, mandato ou função. Aqui, efeito automático, e aqui são efeitos não automáticos. Quer ver, ó? Os efeitos previstos no inciso 2 e 3, ó, 2 e 3 do CAPT, são condicionados ao ocorrência de reincidência. É reincidência em qualquer crime? Não, aqui é reincidência específica em crime de abuso. E não são automáticos, devendo o quê? Ser declarados motivadamente na sentença. O juiz tem que motivar. Show de bola? A banca gosta de prazo, cuidado com prazo. Vamos lá, ó. O próximo. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Ele diz que faz coisa julgada em âmbito civil e administrativo se na sentença penal tu foi absolvido, né? Ó, a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado, ó, em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. Faz coisa julgada, pessoal, vai mexer no âmbito civil e administrativo? Nesse caso sim, pessoal, porque eu tenho excludente de ilicitude, tá bom? Gabarito letra C. Quer ver, ó? Vamos lá, ó. Faz coisa julgada no âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Faz coisa julgada também em âmbito civil e administrativo, essa sentença penal. Professor, eu não consigo compreender. Aí, meu aluno, aqui você já tem que ter um pouco de arcabouço jurídico, você tem que entender o que é independência de instâncias e por aí vai. É um pouquinho mais complicado, tá bom? Mas eu tenho, pessoal, 3 esferas. Eu tenho a esfera penal, eu tenho a esfera civil, que é a indenizatória, e eu tenho a esfera administrativa, que é a esfera disciplinar. Por uma conduta que você comete, você pode ser punido nas 3 esferas, que eu não vou ter lá o nobis e idem, tá bom? Não vou ter, porque são esferas diferentes. Então você pode ser punido simultaneamente nas 3, você pode ser punido cumulativamente, né, na verdade. O mesmo fato que tu cometeu, tu pode ser responsabilizado nas 3, como pode ser só em um individualmente, tanto faz, tá bom? Então na esfera penal, você vai ser punido, né, com uma pena, porque você cometeu um crime, você vai ser punido na esfera penal, vai pegar uma detenção e uma multa, no caso aqui da lei de abuso. Na esfera na parte civil, tu vai ter que reparar o dano, indenização, e na esfera administrativa, que é a esfera disciplinar, o agente público pode ser punido com advertência, uma suspensão, uma demissão, e por aí vai. Mas elas são independentes. Por um ato seu, uma conduta sua, você pode responder nas 3 ao mesmo tempo, como você pode responder só na penal ou só na administrativa. Perfeito, pessoal, vocês entendem isso? Então as esferas, elas são independentes, mas em alguns casos, uma vai influenciar na outra. Tá bom? A esfera penal, por exemplo, ela pode influenciar nas demais esferas. Pode sim. Perfeito, pessoal? Pode sim. Eu vou já explicar para vocês o fato aqui que pode acontecer. Então veja, ó. Olha aqui, ó. As penas previstas nessa lei são aplicadas independentemente da sanção de natureza civil ou administrativa. Porque eu tenho independência de instância. Eu tenho aqui a esfera penal, a administrativa, a esfera civil, aqui a esfera civil, né? E elas são independentes. Por um fato aqui,
que você cometeu, você pode responder nas 3 ao mesmo tempo ou em uma. E uma não precisa esperar a outra, né, para que ela venha dar o seu parecer. Ah, eu estou respondendo aqui na penal e na administrativa, eu preciso esperar aqui a sentença? Não, não precisa, elas são independentes. Mas é claro que eu tenho exceção. Eu tenho exceção. Perfeito, pessoal? Por quê? Vamos supor, pessoal, que eu tenho lá um processo penal correndo, certo? Se a sentença penal transitou em julgado e lá se afirmou que o fato não existiu, aquele fato não existiu. Ou então o réu não é autor daquele fato. Aí sim vai vincular as demais esferas. Aí eu vinculo a esfera civil e a esfera administrativa, tá bom? Eu vou impedir a punição administrativa e a indenização por causa daquele fato. Por quê, pessoal? Porque dentro da sentença penal que transitou em julgado, viu que não existiu, o fato não existiu, simplesmente não existiu. Ou então o réu não é o autor daquele fato. Aí eu vou vincular as demais esferas. Agora, se a absolvição penal foi por falta de provas, faltou prova, né? Eu tenho a atipicidade formal, aí não vincular as demais, tá bom? Não vincular as demais esferas. Perfeito, pessoal? Então pode ser responsabilizado nas demais esferas quando eu tenho falta de provas. Beleza? Então vejam, a responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal, ó, independência de instância. Não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas aonde? No juízo criminal. É basicamente o que eu falei para vocês. Se lá na esfera criminal, ó, por exemplo, né, viu que não houve a existência do fato e nem o réu era o autor, é claro que vai vincular as demais, perfeito? E aqui, ó, faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo, a sentença penal que reconhecer ter sido o fato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Né? Faz coisa julgada também no âmbito civil e administrativo. Perfeito? Vamos lá. É exatamente como está na letra da lei. Beleza? Vamos para o entender, ó. Os crimes previstos na lei de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada e ação pública condicionada à representação, errado. A ação penal, no caso aqui, pessoal, na lei de abuso, ela é incondicionada. Incondicionada. Veja. Vamos lá. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública condicionada. Pessoal, ação penal, tem gente que não sabe nem o que é ação penal. Ação penal, pessoal, quando a gente... vou explicar de forma informal. Bem informal. Quando a gente chama o Estado, ó, cometer um crime contra a minha pessoa. Eu quero que você venha a punir essa pessoa. Só que o Estado tem que garantir o devido processo legal. Ele não pode pegar a pessoa, vem cá, tá preso, joga na cela. Não é assim. Tem direitos processuais constitucionais que tem que ser garantido. Ampla defesa, contraditório, devido processo legal. Né? Não pode apresentar provas ilegais e por aí vai, direito ao silêncio e muita coisa. Então precisa ter uma ação penal, certo? E a ação penal, ela pode ser uma ação penal pública, pode ser uma ação penal privada. No caso aqui nós temos uma ação penal pública, tá bom? Porque o Estado vai agir aqui e ela é incondicionada. Quem é o titular da ação penal pública, pessoal? É o Ministério Público, tá bom? É o Ministério Público. Professor, qual é a diferença de ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada? Vamos lá, vamos para a tela, né? Senhores, é muito fácil, tá bom? Ó, eu não tenho um crime de ação penal pública incondicionada se é uma ação penal pública que é o titular aqui da ação, é o MP, né? Isso é, eu tenho uma ação, eu tenho uma figura do Ministério Público, tá bom? Professor, por que é incondicionada? Olha só, vamos supor, quando eu tenho uma ação penal pública incondicionada, o que significa? Inclusive é a regra, pessoal. No nosso processo penal, a regra é que seja incondicionada, tá bom? Para ser condicionada a representação, tem que estar prevista na lei, tá bom? Quando eu digo que ela é uma ação penal pública incondicionada, significa que independe de autorização da vítima para, independe da autorização da vítima para, primeiro, lavrar o auto de prisão em flagrante, não precisa a vítima autorizar, certo?
para deflagrar o quê? Ó? O processo. Não precisa de autorização da vítima. Para se investigar em sede de inquérito policial também. Então não preciso que a vítima autorize nada disso, diferente da ação penal pública condicionada à representação. Porque se é condicionada à representação, a vítima tem que representar para o Estado poder tomar as providências. Tá bom? Já incondicionada não. Não precisa de autorização da vítima para poder lavrar o auto de prisão em flagrante, para deflagração do processo. Para investigação em sede de inquérito, a vítima não precisa falar assim, Estado, faz aí para mim, não. O Estado vai lá e faz de quê? Qual é a palavrinha mágica? Cadê meus alunos advogados? O Estado age de ofício. Caramba, velho, tu tá afiado, viu, cara? Parabéns, viu? Tu tá afiado. Muito bom. Podemos continuar, pessoal? Você entende agora? Isso aqui é regra, né? Ação penal pública incondicionada. Por quê? Quem é o titular da ação pública, pessoal? Da ação penal pública é o Ministério Público. Mas se o Ministério Público nada faz, o Ministério Público ele fica inerte, tá bom? Ou seja, ele perde o prazo para oferecer a denúncia. O Ministério Público fica ali, ó, só na paz, não faz nada. E aí? Aí, pessoal, nós vamos poder entrar com a ação que se chama ação penal privada subsidiária da pública, tá bom? Aí cabe sim nesse caso, beleza? Como tá aqui, ó. Será admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no quê? No prazo legal, ó. Cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, ó, se houver negligência do querelante, né, que a gente está falando de ação penal privada, né, mesmo sendo subsidiária da pública, ó, retomar a ação como parte principal. Aí, ó, a ação privada subsidiária será exercida no prazo, ó, o prazo, ó, 6 meses, no prazo de 6 meses, contados de que momento? Ó, contado da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia, né, a inércia do Ministério Público, beleza? O erro da questão, ele fala assim, ó, os crimes previstos na lei de abuso são de ação penal pública incondicionada, e a ação pública condicionada à representação não tem, pessoal, não tem caso de ação pública condicionada à representação. Por isso, sexta questão, ficamos com a letra C. Tá dando para entender, pessoal? Eu juro para vocês, eu tô dando o meu melhor. Eu sei que muitos alunos não são do jurídico e fica difícil entender, mas eu tô dando o meu melhor. Se tiver ruim, avise que o professor vai tentar melhorar mais ainda a compreensão, beleza? Deixa a curtida pro professor aí para você ajudar. Professor, eu tô achando a lei de abuso mais complexa. Meu aluno, isso é só o começo. Tem muita coisa pra gente ver na lei de abuso aqui, né? Inclusive, pessoal, ó, eu vou trazer mais uma vez para vocês, ó. Aqui, pessoal, o professor já lançou a apostila de questões, senhores. 500 questões comentadas, senhores. Material 100% PDF. Tu paga, já recebe de forma instantânea. Tudo isso aqui que a gente está estudando, tudo tem em questões. Esse material, cara, ele te faz sair voando como um foguete na frente de todo mundo. Porque enquanto as pessoas têm que ir atrás das questões da IDECAP, tem que ter cuidado se a questão tal não está no edital, porque muitas questões excedem o teu edital, aqui não. Tu já tem um material completo, com todas as matérias cobradas no teu edital, que já traz toda a parte jurídica em ordem, tudo questões da IDECAP já pronto, só para tu exercitar, o gabarito todo esquematizado, é explicado item por item, ABCDE, cada item é explicado, o artigo de referência é a explicação. Meu aluno, isso aqui vai fazer tu disparar, tu vai disparar igual um foguete, tu vai sair na frente de todo mundo, e anota o que eu estou dizendo, a tua prova vai estar dentro dessa apostila. A gente vai saber exatamente como a IDECAP trabalha, as questões de português aqui, todas da IDECAP, raciocínio lógico matemático, todos da IDECAP, informática, todos da IDECAP. Só em conhecimentos específicos que é majoritariamente da IDECAP. Por quê? Porque algumas leis específicas não tem questões da IDECAP. Eu tive que botar de outras bancas, mas eu botei bancas similares. Então veja, ó. São 500 questões comentadas, língua portuguesa, raciocínio lógico matemática, informática e os nossos conhecimentos específicos que têm o maior peso, né? Já para o concurso de vocês, ó, material comentado e sistematizado para abordar o conteúdo de forma completa e inteligente, questões focadas na banca, né? Que é a nossa IDECAP, tá bom? É um material em PDF, quando você paga, você já recebe na mesma hora. Você pode imprimir, você pode estar no tablet, no celular. Meu aluno, vá por mim. Professor, eu estou sem dinheiro para investir em nenhum curso.
vai por mim, faz essa apostila, tu vai aprender fazendo questões, porque o gabarito é todo comentado. Professor, eu não sei responder as questões de matemática, professor. O aluno lá explica as fórmulas, o motivo daquela fórmula ser aplicada, ele explica passo a passo o cálculo, português também da mesma forma, direito nem se fala, a parte jurídica é excepcional. É o material mais diferenciado do mercado, mais direcionado, que vai te levar a outro patamar. Professor, eu quero adquirir agora. Fácil, meu aluno. Não. Valor. Ela custa R$40 se você pagar no Pix ou R$45 se você pagar no cartão. Para você adquirir, você vai na descrição do vídeo. Aí tem assim, ó, comprar material. Aí você clica em cima e vai te direcionar diretamente para o WhatsApp do vendedor. Aí você já fala lá, na hora que você for para o WhatsApp do vendedor, tu já fala o método de pagamento. Um exemplo, vendedor, eu quero a apostila do IAS de 500 questões, eu quero pagar no Pix, ou eu quero pagar no cartão. Por quê? Porque são muitas mensagens durante o dia. Se você demorar muito, aí vai demorar para você ser atendido. Já manda a forma de pagamento, pagou, aí você manda o comprovante de volta para a vendedora, ela já envia teu material em PDF no ponto para você estudar o quanto antes, tá bom? Então vai lá, meu aluno, não tenho dinheiro para investir, professor, compre no cartão, parcele, mas não deixe de adquirir esse material, porque vai ser essencial para a tua aprovação. A lei de abuso de autoridade aqui tem ela inteira em questões, todas as leis inteiras em questões, o ECO, o SINASE, né, a resolução da CONANDA, Estatuto da Igualdade Racial, Constituição, tudo no padrão. Questões da IDECAP, tudo organizado. Não deixe de adquirir, que é doido quem for para a prova sem resolver esse material. Ele é muito completo. Vá por mim, meu aluno. Vamos lá. Vamos continuar. 7ª questão. Tendo em conta, ó, ainda estamos na lei de abuso, ó, que tipifica os crimes de abuso da autoridade, assinala a alternativa correta. Ele quer o item correto. Vamos atrás. Já estamos na 7ª questão. Ah, pessoal, ó, quando a gente fala aqui na lei de abuso, eu quero só fazer aqui uma observação, tá bom? Note, pessoal, que nós temos o âmbito de aplicação, que eu já expliquei para vocês, ó, âmbito de aplicação. Quem pode ser sujeito ativo nos crimes de abuso de autoridade, pessoal, são os agentes públicos. Em que momento, professor? Ele pode cometer de folga esse crime? Tem que estar de serviço? Pessoal, o que a lei fala? Ó? Você pratica aqui abuso de autoridade, né? O agente público que tiver no exercício das funções, no exercício de suas funções. Mas também pode, pessoal, ser, ó, nesse caso aqui, ó, ou a pretexto de exercê-las. Então, é o agente público no exercício das funções ou a pretexto de exercê-las. Isso aqui é o que a gente vai estudar no nosso texto legal. É exatamente isso aqui. Tá bom? Então é cometido por agente público, lembra, pode ser servidor ou não, né, pessoal? Que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-la, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Então, professor, quer dizer que pode ser cometido de férias? Pode, pessoal. De folga, de férias, pode. Vamos supor... Tem um crime de abuso que a gente vai estudar aqui, que é abuso de autoridade, vocês devem conhecer aí no estado de vocês. Aqui a gente conhece muito, é a carteirada. Vocês já ouviram falar na carteirada? Eu só tenho um amigo policial, um amigo servidor, que ele entra ali na festa, bebe de graça na carteirada. Pessoal, esse é abuso de autoridade. Não pode. Não pode dar carteirada. Aí o cidadão lá tá lá de férias, né, policial. Ei, tá aqui minha carteira, sou policial, quero entrar de graça aqui, vou beber de graça. Opa! Pode ser enquadrado em abuso de autoridade? Sim, porque tem um tipo penal que eu vou ter a subsunção daquela conduta, né, ao tipo penal que está escrito na lei. Ele pode responder sim por abuso de autoridade. Ele está de serviço, ele está no exercício das funções? Não, mas ó, a pretexto de exercê-las, pode acontecer. Beleza? Então, esse é o nosso âmbito de aplicação. Lembra, não precisa ser servidor efetivo, né? Pode ser até, pessoal, aquele que tem o mandato, né, os agentes políticos, né? Lembra que o rol também é exemplificativo. E outra observação, ó, na lei de abuso não existe crime
culposo. Não existe crime culposo. Somente dolo, e eu tenho um dolo específico, então não existe crime culposo. Eu tenho um crime doloso. Aí eu vou entrar na segunda informação, que é o quê, ó? Especial fim de agir. Especial fim de agir. O que significa, professor? Não é doloso, só que eu tenho um dolo específico. Por quê, ó? Aqui, pessoal, o agente público, ó, ele vai abusar do poder para... Ele vai abusar do poder para, ó, vou colocar aqui a finalidade aqui, o especial fim de agir. Pode ser, pessoal, aqui, ó, para prejudicar outrem, pode ser para beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, ou pode ser por mero capricho ou satisfação pessoal. Esses são os casos que você... Vamos lá, vamos só organizar aqui que você pode ser enquadrado em crime de abuso de autoridade. Então, veja, eu pratico uma conduta, pessoal, com uma finalidade. Tem um crime aqui na lei de abuso que é a questão de você violar o domicílio, né? Geralmente ocorre muito aí, você estuda muito para as carreiras policiais, né? Lembra, pessoal, que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém pode entrar sem o consentimento do morador. Não sei que eu tenho um desastre, prestar socorro, flagrante delito. Eu tenho ali um mandado, né, ali para poder entrar. Mas vamos supor, pessoal, que eu tô ali, sou policial, estou de serviço, eu entro na casa da pessoa, eu não tenho um flagrante, eu não tenho um desastre, eu só quero entrar para poder prejudicar uma pessoa que está lá dentro, eu quero prejudicar ela, ou por mero capricho, eu vou lá e entro, tô nem aí. Entro sem nada, sem flagrante, não tem desastre, não tem nada, a pessoa não deixou, não autorizou, só por mero capricho, satisfação pessoal, é polícia, é caveira e tal. Entrou, abuso de autoridade. Acabou, pessoal, abuso de autoridade. Ó, o especial fim de agir, mero capricho ou satisfação pessoal. Então, pessoal, só tem abuso de autoridade se for em uma dessas situações. Você quer prejudicar a outra, beneficiar a si mesmo ou a terceiro por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, para ter crime de abuso de autoridade, eu preciso ter o quê? Um especial fim de agir. Eu abuso do poder para prejudicar a outra, beneficiar a si mesmo ou a terceiro por mero capricho ou satisfação pessoal. Beleza? Vamos agora, pessoal, atrás da alternativa correta. Os crimes nela previstos, sem exceção, para se caracterizarem, exigem do autor uma finalidade específica. Olha aí, macho, eu acabei de explicar isso aqui. Olha o sotaque do professor. Macho, eita, meu irmão, sotaque pesado aqui do cearense, né? Então vamos lá. Precisa, pessoal, de uma finalidade específica, sem exceção? Precisa, pessoal. Tem que ter finalidade específica, não adianta. Ou você vem para prejudicar a outra e beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, mero capricho ou satisfação pessoal. Vamos supor que você é policial, tu entra na casa da pessoa sem o consentimento, mas tu achou que estava tendo ali, por exemplo, um desastre, agiu em erro ali, por exemplo. Não quis prejudicar ninguém, não quis prejudicar uma pessoa, não quis se beneficiar, não foi por mero capricho, foi por outra situação. Vai ter abuso? Não vai ter abuso, pessoal. Não botei aqui tipificação da lei de abuso, perfeito? Então aqui, pessoal, o item correto, na nossa sétima questão, já vou ficar com a letra A. Porque ele fala, ó, os crimes previstos sem exceção para se caracterizar exige uma finalidade específica. Exige. Gabarito letra A. Quer ver, ó? Essa lei define os crimes de abuso cometido por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercer o abuso do poder que lhe tenha sido atribuído. Aí veja, ó, as condutas descritas nessa lei constituem abuso de autoridade quanto praticado pelo agente com o que, ó? Eu preciso de que, lindo, ó? Eu preciso de que, elite, ó? Finalidade específica de que? Prejudicar outrem
ou beneficiar a si mesmo a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então exige finalidade específica, eu preciso. Se eu não tiver finalidade específica, ou dolo específico, que a doutrina chama, não tem o abuso de autoridade. Acabou, pessoal, acabou. E cuidado, ó, quando ele fala assim, ó, é sujeito ativo do crime de abuso qualquer agente público, cuidado. Porque muitas das vezes o concurseiro vê a palavra qualquer, aí já acha que o item está errado. Não, quando tem qualquer está errado, porque generaliza muito. Na lei de abuso tem, pessoal. É qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta e por aí vai, como você já conhece, beleza? Gabarito letra A. Os crimes nela previstos somente podem ser praticados por agente público. Servidor ou não da administração direta e indireta, excluídos os vínculos aos entes fundacionais. É excluído, pessoal, os entes fundacionais? Não, a gente acabou de ler, ó. Cadê, ó? Seja da administração direta, indireta ou fundacional. Entra também. Então aqui, pessoal, tá errado. Prevê como pena restritiva de direito. Professor, o que é pena restritiva de direito? Pessoal, a pena restritiva de direito, que nós chamamos carinhosamente de PRD, ele serve para substituir a PPL. O que é a PPL? Pena privativa de liberdade. Então, em vez de você pegar uma PPL que vai privar a tua liberdade, tu pega uma PRD, que vai somente restringir o quê? Os seus direitos. Então, logo eu digo para você que a PRD, ela serve para substituir a PPL. Em vez de tu ficar privado de liberdade, a gente só faz o que? Restringe teus direitos. Beleza? Entendeu, né? Forma simples e direta. Então, ó, prevê como pena restritiva de direito a suspensão do exercício do cargo, função do mandato, sem prejuízo do recebimento dos vencimentos. Errado. Tem prejuízo sim. Professor, o senhor nem explicou as restritivas de direito. Nós vamos estudar mais a fundo em outras aulas. Mas o que são as penas restritivas de direito? Nós chamamos de PRD. Pena restritiva de direito. Ela substitui a PPL, pena privativa de liberdade. Então, em vez de você ficar privado, a gente restringe seus direitos. Ou seja, tu vai prestar serviço à comunidade, tu vai ter a suspensão do teu cargo, função, mandato, pelo prazo de 1 a 6 meses. Só que tu perde o quê? Ó, os vencimentos e vantagens. Perde vencimentos e vantagens. Beleza? Show de bola? Então pode, se o juiz pode aplicar uma pena restritiva de direito em vez de aplicar uma detenção, por exemplo. Tá bom? Aqui nós não temos pena de reclusão, tá bom? As penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma, pode ser aplicado só uma, ou ele pode acumular, se ele quiser, tá bom? Então, veja, eu tenho perda dos vencimentos e vantagens. Aqui ele fala o quê, ó? Sem prejuízo do recebimento dos vencimentos. Perde sim, pessoal, perde os vencimentos. Tá aqui, ó. Perda dos vencimentos, tá bom? E também das vantagens. Qual é o período? De 1 a 6 meses. Cuidado, cara, para tu não confundir a suspensão com a inabilitação, que nós estudamos, que não é restritiva de direito, pessoal. Lá é o que, senhores? Lá são efeitos da condenação. Não confunde restritiva com direito com efeito de condenação. Nós vamos estudar isso aqui também muito a fundo. Na apostila eu explico isso também muito a fundo. Por isso que você não deve deixar de adquirir o material, tá bom? A nossa apostila. Por quê, ó? Quando a gente vem aqui, ó, efeitos da condenação, tu pode confundir a inabilitação para o exercício do cargo pelo período de 1 a 5 anos, que é efeito da condenação, tu pode confundir com a pena restritiva de direito, né? Cadê, ó? Tu pode confundir com a pena restritiva de direito, que não é inabilitação, é suspensão do cargo, e o prazo é de 1 a 6 meses. Então veja, ó, inabilitação para o exercício do cargo de 1 a 5 anos é efeito da condenação. Suspensão do cargo, função, mandato pelo prazo de 1 a 6 meses é pena restritiva de direito. A banca vai confundir até os prazos. Ela vai pegar esse prazo aqui de 1 a 5 anos e vai colocar aqui, ó. Em vez de 1 a 6 meses, ela vai botar de 1 a 5 anos para te confundir. E todas essas pegadinhas tem na apostila. Se eu lanço material, pessoal, não é à toa, tá bom? E um valor muito bom para vocês. Professor, porque o senhor não lança de graça? Pessoal, o professor paga energia, né? Se não fosse isso, eu lançava de graça mesmo. Meu objetivo aqui é ajudar mesmo. Eu não tenho para que estar mentindo para vocês não. O professor já é servidor público, já realizei meu sonho, quero ajudar a realizar o sonho de vocês. Quem é meu aluno das antigas já sabe. Tanto que curso online eu só lanço um pertinho da prova, que é o curso de reta final, que eu gravo ali 100, 200 questões em vídeo aula e pronto. Precinho camarada, meus alunos não me deixam mentir, né? Então essa é a importância de você ter um material direcionado, né, de questões. Vá por mim. Não deixe de ir para a sua prova sem resolver essa apostila. Você vai se arrepender. Você estava com ouro na mão e deixou passar por causa de R$40, né, pessoal? Vamos lá.
são efeitos da condenação, ó, efeitos da condenação, não estou falando de restritiva de direito. Inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 5 anos. Condicionado, no entanto, à ocorrência de reincidência em qualquer crime. É reincidência em qualquer crime? Não, pessoal, é reincidência específica, né? É reincidência em abuso de autoridade. Por quê? Porque quando a gente tem inabilitação, ela não é automática, o efeito não é automático. Ele é condicionado à ocorrência de reincidência em crime de abuso e não em qualquer crime, como ele falou. Né? Eles não são automáticos, tem que ser motivado. Lembra, a perda do cargo e a inabilitação, ou seja, o inciso 2 e 3, eles são efeitos não automáticos, eles são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso, reincidência específica, e não são automáticos. Tem que ser declarado motivadamente na sentença. Só a primeira, que é a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, que é efeito automático. Foi condenado, tem que indenizar, tá bom? Os danos ali. E se a vítima pedir, se o ofendido pedir, o juiz já fixa o valor mínimo na sentença, tá bom? Show! Todos os crimes nela previstos são de ação penal pública incondicionada, com exceção do crime de violência institucional, que depende de representação da vítima. Não depende de representação, são todas incondicionadas. Beleza? Show! Bora continuar? Estamos indo bem, né, pessoal? Estamos indo bem. Agora a gente vai para a 8ª questão. Essa aqui é recente, pessoal. Essa prova foi um dia desses, 2025. Vamos lá. Acerca das disposições da lei de abuso de autoridade, assinala a alternativa que indique corretamente a pena para o crime de constranger a depor, sob a ameaça de prisão, pessoa que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou sigilo. Isso aqui, pessoal, é um tipo penal previsto na nossa lei de abuso de autoridade. Ele quer saber qual que é a pena que eu vou aplicar no caso de ocorrer esse crime, ou seja, você constrange, você é agente público, constrange a depor sobre a ameaça de prisão pessoa que em razão da função, ministério, ofício ou profissão deve guardar sigilo. Qual é a pena para esse crime aqui da lei de abuso? Aí vamos lá, reclusão, detenção, reclusão, detenção. Professor, eu nunca nem vi esse crime da lei de abuso, professor, mal conheço a lei de abuso, como é que eu vou resolver uma questão dessa? Meu aluno, essa questão eu trouxe para efeitos didáticos. A IDECAP cobra pena, ela cobra, ela quer saber se é reclusão, se é detenção, qual é o período, ela cobra. Eu vou trazer para vocês, vocês vão ver. Eu vou te dar uma dica na lei de abuso, que se a IDECAP cobrar isso aqui, tu vai matar. Meu aluno, grava essa dica vai valer a tua curtida e o teu compartilhamento, que tu não fez ainda, né, safado? O professor tá de olho em ti, viu? Tô brincando, viu, pessoal? Vamos lá, Elite, ó. Pessoal, quando a gente fala de lei de abuso, tu nem precisa decorar muito bem as penas. Por quê? Porque tem um macete. Primeiro, olha o macete, o primeiro macete. Quando eu falo da lei de abuso de autoridade, que é a lei de 2019, 13.869, primeiro, não existe aqui reclusão. Não tem reclusão, tá bom? Logo, eu só tenho detenção. Professor, qual a diferença de reclusão e detenção? Reclusão, pessoal, quando você é punido com uma pena de reclusão, tu pode começar em regime fechado, semiaberto ou no regime aberto. Quando eu tenho detenção, só pode começar no semiaberto ou no aberto, tá bom? Não pode iniciar no fechado, não quer dizer que tu possa depois regredir pro fechado, tá bom? Eu tô falando no início da pena, ou é semiaberto ou é aberto. Não pode iniciar no fechado, tá bom? Você entendeu aí a diferença? Beleza. Então aqui eu não tenho reclusão. Logo, se eu não tenho reclusão na lei de abuso, o item A já vai embora, o item C já vai embora. Beleza? Já vai embora. Outro macete. A pena máxima que tem nessa lei, pena máxima, anota a dica, é de 4 anos. Então, no máximo é 4 anos, é a pena máxima. Logo, aqui eu tenho 5, ó. Logo aqui já vai embora. Sobrou o quê? Letra D. Com 2 macetes, tu marcava uma questão que para muitos é bem difícil. Tem mais macete, professor? Tem. A pena, pessoal, ó, a pena sempre será, pessoal, ó, bizu, ó, ou vai ser detenção de 6 meses a 2 anos, ou vai ser
detenção, né, porque só tem detenção, de 1 a 4 anos. Claro que esses dois aqui mais multa, tá bom? Mais multa. Então, ou vai ser uma detenção de 6 meses a 2 anos mais multa, ou vai ser detenção de 1 a 4 anos mais multa. Então você já mata muitas questões aqui. Perfeito? Ah, pessoal, quase que eu esqueci na observação. A observação, exceto o artigo 15A, que é o crime de violência institucional. Que aí eu tenho de 3 meses a 1 ano, nesse caso aqui você dá uma lida. Perfeito? Então só com essas dicas você já vai matar. Por quê? Nas próximas aulas nós vamos entrar nas condutas mesmo, no tipo penal, que descreve qual conduta que vai ser abuso de autoridade. Nós demos uma caminhada na parte geral de forma bem completa, aí na próxima aula nós vamos mais ali na parte especial que vai descrever as condutas que se você praticar vai ser abuso de autoridade, beleza, pessoal? Então essa aula a gente finaliza por aqui. Se você quer a continuação, já falei, não tem segredo. Bateu 1000 visualizações, eu já vou trazer, já vou começar a preparar a próxima aula. Depende do professor, não, tô de férias, pessoal, tô na Suíça, tô de férias. Eu tenho o mês todo livre, só saio à noite, porque aqui é tudo em franco suíço, senão eu me arrombo, né? O professor se lasca. Então, eu saio pouquinho. Então, maior parte do dia eu fico em casa, né? Então, se vocês querem a continuação, eu tô livre. Vai depender de mim, depende de você. Curtir, compartilhar e comentar. Faça a sua parte que o professor vai fazer o dever de casa. Eu vou trazer um material completo, didático para vocês. Ah, pessoal, eu vou deixar no meu Instagram um PDF completo com a lei de abuso de autoridade resumida para você estudar. Então, se você quer o PDF completo da lei de abuso, vai no Instagram do professor. Vou deixar meu Instagram na descrição do vídeo. Prof. TH Oliveira. E vai no meu privado e fala, professor, eu quero o PDF de abuso de autoridade resumido. Eu vou mandar para você com a lei toda comentada, artigo por artigo, 1 a 1, todo esquematizado para o concurso de vocês do IASES, beleza? Se você quiser, pode pedir que o professor disponibiliza, desde que você siga o professor, é claro, beleza? Vou ficando por aqui, que Deus abençoe a vida de vocês e até o nosso próximo encontro. Tamo junto.